A Arca da Aliança é um dos objetos mais misteriosos e fascinantes da história bíblica. Desde sua primeira menção nas Escrituras, ela capturou a imaginação de crentes e estudiosos, tanto pela sua importância espiritual quanto pelo mistério que a cerca. Em um vídeo sobre esse tema, é essencial introduzir o assunto de maneira clara e cativante, para que seu público entenda não apenas o que é a Arca da Aliança, mas também o motivo de sua relevância para o povo de Israel e para a fé cristã como um todo. A Arca da Aliança é mencionada pela primeira vez na Bíblia no livro de Êxodo, quando Deus instrui Moisés a construir este objeto sagrado. Segundo as Escrituras, a arca foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Êxodo 25, 10 a 22. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A tampa da arca, chamada de propiciatório, era de ouro maciço, com 2 querubins esculpidos em suas extremidades. Entre os querubins, a presença de Deus se manifestava de forma única e poderosa, sendo ali onde ele falava com Moisés. Dentro da arca, havia 3 itens de grande importância: as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, uma porção de maná, que Deus providenciou para alimentar os israelitas no deserto, e a vara de Arão, que floresceu como sinal de sua escolha como sacerdote, Hebreus 9:4. A Arca da Aliança não era apenas um objeto religioso ou um símbolo de fé, mas tinha um profundo significado espiritual para o povo de Israel. Ela representava a própria presença de Deus entre o seu povo. Quando os israelitas transportavam a arca, acreditavam que Deus estava fisicamente presente com eles, guiando-os e protegendo-os. Em várias ocasiões, vemos o poder sobrenatural da arca em ação, como no episódio em que as águas do rio Jordão se abriram para que o povo atravessasse em segurança, Josué 3:14 a 17. Ou quando as muralhas de Jericó caíram após a arca ser levada em procissão ao redor da cidade, Josué 6:6 a 20. A importância espiritual da arca não pode ser subestimada. Para os israelitas, a arca era o símbolo máximo do pacto entre Deus e o seu povo. Era uma lembrança constante de que Deus estava com eles, os guiando e abençoando, desde que permanecessem fiéis à sua lei. Quando eles desobedeciam a Deus, perdiam a proteção que a arca simbolizava. Um exemplo claro disso é encontrado em 1 Samuel 4, quando os israelitas, em batalha contra os filisteus, perderam a arca porque haviam se afastado de Deus. Ela foi capturada pelos filisteus, mas devido às pragas e maldições que caíram sobre eles, acabaram devolvendo a arca ao povo de Israel. Com o tempo, a arca foi colocada em Jerusalém, no Templo de Salomão, onde permaneceu por muitos anos. Durante esse período, ela se tornou o ponto focal do culto israelita. O Templo de Salomão era o local onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o povo se reunia para adorar a Deus. E a Arca da Aliança estava localizada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, podia entrar nesse lugar e aspergir o sangue dos sacrifícios sobre o propiciatório da arca, simbolizando a expiação dos pecados de Israel. Levítico 16. Contudo, o mistério em torno da Arca da Aliança começa a se intensificar quando ela desaparece da história. Um dos últimos registros bíblicos explícitos da arca aparece em 2 Crônicas 35:3,
quando o rei Josias ordena que a arca seja colocada de volta no Templo de Salomão. Isso sugere que, por algum motivo, ela havia sido retirada de seu lugar. Após esse ponto, a arca praticamente desaparece dos relatos bíblicos e não há menção direta sobre o que aconteceu com ela quando o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. Essa desaparição da Arca da Aliança é um dos maiores mistérios da Bíblia. Desde então, muitas teorias surgiram sobre o paradeiro da arca. Alguns acreditam que a arca foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão babilônica para protegê-la da destruição. Outras tradições sugerem que a arca foi levada para um local seguro fora de Israel. Um dos lugares frequentemente mencionados é a Etiópia, onde, segundo uma antiga tradição, a arca teria sido levada e ainda estaria guardada até hoje em uma igreja em Aksum, protegida por monges. Embora essa teoria seja muito discutida, não há evidências concretas para confirmar essa afirmação. Outra teoria é que a arca está escondida em algum lugar em Jerusalém, possivelmente em túneis ou cavernas sob o monte do templo. Alguns estudiosos apontam para passagens bíblicas que indicam que o profeta Jeremias pode ter escondido a arca em uma caverna para protegê-la dos babilônios, segundo Macabeus 2:4-8. No entanto, essa é uma tradição apócrifa e não aparece no cânon protestante, o que levanta dúvidas sobre sua veracidade. Ainda há quem acredite que a arca será revelada nos últimos dias, durante os eventos proféticos descritos no livro de Apocalipse. Alguns teólogos defendem que a arca, ou sua revelação, terá um papel crucial no cumprimento das profecias do fim dos tempos. Apocalipse 11:19 menciona que o templo de Deus, que está no céu, foi aberto, e a arca do seu pacto foi vista no seu templo. Para muitos, isso indica que a arca ainda desempenha um papel nos planos futuros de Deus para a humanidade. Independentemente do seu paradeiro atual, o significado espiritual da Arca da Aliança permanece vivo. Para os cristãos, a arca simboliza mais do que o pacto de Deus com Israel no Antigo Testamento. Muitos veem a arca como uma representação de Cristo, que é o cumprimento da lei e da presença de Deus entre nós. Assim como a arca continha a lei de Deus, Jesus veio para cumprir a lei. Da mesma forma, assim como a arca era o local onde o sangue dos sacrifícios era aspergido para a expiação dos pecados, Jesus, através de seu sacrifício na cruz, trouxe expiação definitiva para todos os que crerem. Em suma, a Arca da Aliança não é apenas um artefato antigo ou uma curiosidade histórica. Ela é uma poderosa representação da presença de Deus e do seu relacionamento com o seu povo. Embora o seu paradeiro seja um mistério, seu significado espiritual continua a ressoar profundamente na fé cristã, apontando para a fidelidade de Deus e o cumprimento de suas promessas através de Jesus Cristo. Ao compartilhar esses pontos em seu vídeo, você pode ajudar seu público a compreender tanto o passado quanto a relevância presente da arca, despertando reflexão sobre como Deus continua a trabalhar em meio a mistérios e revelações. A Arca da Aliança, mencionada na Bíblia desde o livro de Êxodo, é um dos símbolos mais poderosos e significativos da presença de Deus entre o povo de Israel. Através dos textos bíblicos, vemos a arca desempenhando um papel central na vida espiritual e histórica de Israel, representando a aliança de Deus com o seu povo e sendo um lembrete constante da fidelidade divina. Primeiramente, a Arca da Aliança foi construída sob as instruções diretas de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai. Conforme Êxodo 25, 22, Deus declara: "Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.
Esse versículo revela o profundo significado da arca. Ela não era apenas um objeto sagrado, mas o lugar onde Deus se manifestava e falava com Moisés. Portanto, a arca simbolizava a presença de Deus de uma maneira palpável e real entre o povo de Israel. Ela representava o próprio trono de Deus na terra, cercado pelos querubins esculpidos na tampa da arca, chamados de propiciatório. A função da arca ia além de um simples símbolo religioso. Ela carregava consigo a garantia de que Deus estava com seu povo, guiando-os e os protegendo. Um dos momentos mais emblemáticos que demonstram o papel da arca ocorreu durante a travessia do Rio Jordão, quando o povo de Israel se preparava para entrar na Terra Prometida. Em Josué 3:15-17, vemos que, assim que os sacerdotes que carregavam a arca tocaram a água do Jordão, o rio se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Aqui, a arca não é apenas um objeto sagrado, mas atua como um canal de manifestação do poder de Deus, confirmando que ele estava abrindo o caminho para o seu povo tomar posse da terra prometida a Abraão. Este evento também serve como um paralelo com a travessia do Mar Vermelho, mostrando que assim como Deus guiou Israel para fora do Egito, ele agora os guiava para dentro da terra de Canaã. Outro exemplo poderoso da função da arca pode ser visto na queda das muralhas de Jericó. Conforme o relato de Josué 6:4-5, Deus instruiu o povo a marchar ao redor da cidade de Jericó durante 7 dias, com a arca sendo carregada pelos sacerdotes à frente do povo. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas da cidade caíram e Jericó foi conquistada. Aqui, a arca mais uma vez simboliza a presença ativa de Deus, que intervém diretamente nas batalhas e nas conquistas de Israel. Não era a força militar de Israel que derrubava as muralhas, mas o poder de Deus que operava através da arca. A queda de Jericó foi um lembrete de que o verdadeiro poder e vitória vinham do Senhor, e que a arca da aliança era o sinal visível de sua promessa e proteção. Além de seu papel nas batalhas e momentos-chave da história de Israel, a Arca da Aliança também tinha um significado espiritual profundo devido aos itens guardados em seu interior. Conforme Hebreus 9:4, 3 itens estavam dentro da arca: as tábuas dos 10 mandamentos, uma porção do maná que Deus proveu ao povo no deserto e a vara de Arão que floresceu. Cada um desses itens carrega um simbolismo significativo. As tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus, eram o testemunho da lei que ele havia dado ao seu povo. Elas simbolizavam o pacto que Deus estabeleceu com Israel no Sinai, no qual ele prometeu ser o Deus deles, e Israel prometeu obedecer aos seus mandamentos. Guardar essas tábuas dentro da arca representava a centralidade da lei na vida espiritual de Israel e a lembrança contínua de que a obediência a Deus era fundamental para manter a aliança com Ele. Era uma demonstração do caráter santo de Deus e de seu desejo de que o povo vivesse de acordo com seus padrões justos. A Arca da Aliança é um dos objetos mais misteriosos e fascinantes da história bíblica. Desde sua primeira menção nas Escrituras, ela capturou a imaginação de crentes e estudiosos, tanto pela sua importância espiritual quanto pelo mistério que a cerca. A Arca da Aliança é mencionada pela primeira vez na Bíblia no livro de Êxodo, quando Deus instrui Moisés a construir este objeto sagrado. Segundo as Escrituras, a arca foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Êxodo 25:10-22. A tampa da arca, chamada de propiciatório, era de ouro maciço, com 2 querubins esculpidos em suas extremidades. Entre os querubins, a presença de Deus se manifestava de forma única e poderosa, sendo ali onde ele falava com Moisés. Dentro da arca havia 3 itens de grande importância:
as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, uma porção de maná que Deus providenciou para alimentar os israelitas no deserto, e a vara de Arão, que floresceu como sinal de sua escolha como sacerdote. Hebreus 9:4. A Arca da Aliança não era apenas um objeto religioso ou um símbolo de fé, mas tinha um profundo significado espiritual para o povo de Israel. Ela representava a própria presença de Deus entre o seu povo. Quando os israelitas transportavam a arca, acreditavam que Deus estava fisicamente presente com eles, guiando-os e protegendo-os. Em várias ocasiões, vemos o poder sobrenatural da arca em ação, como no episódio em que as águas do Rio Jordão se abriram para que o povo atravessasse em segurança, Josué 3:14-17. Ou quando as muralhas de Jericó caíram após a arca ser levada em procissão ao redor da cidade. Josué 6:6-20. A importância espiritual da arca não pode ser subestimada. Para os israelitas, a arca era o símbolo máximo do pacto entre Deus e o seu povo. Era uma lembrança constante de que Deus estava com eles, os guiando e abençoando, desde que permanecessem fiéis à sua lei. Quando eles desobedeciam a Deus, perdiam a proteção que a arca simbolizava. Um exemplo claro disso é encontrado em 1 Samuel 4, quando os israelitas, em batalha contra os filisteus, perderam a arca porque haviam se afastado de Deus. Ela foi capturada pelos filisteus, mas devido às pragas e maldições que caíram sobre eles, acabaram devolvendo a arca ao povo de Israel. Com o tempo, a arca foi colocada em Jerusalém, no Templo de Salomão, onde permaneceu por muitos anos. Durante esse período, ela se tornou o ponto focal do culto israelita. O Templo de Salomão era o local onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o povo se reunia para adorar a Deus. E a Arca da Aliança estava localizada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, podia entrar nesse lugar e aspergir o sangue dos sacrifícios sobre o propiciatório da arca, simbolizando a expiação dos pecados de Israel. Levítico 16. Contudo, o mistério em torno da Arca da Aliança começa a se intensificar quando ela desaparece da história. Um dos últimos registros bíblicos explícitos da arca aparece em 2 Crônicas 35:3, quando o rei Josias ordena que a arca seja colocada de volta no Templo de Salomão. Isso sugere que, por algum motivo, ela havia sido retirada de seu lugar. Após esse ponto, a arca praticamente desaparece dos relatos bíblicos, e não há menção direta sobre o que aconteceu com ela quando o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. Essa desaparição da Arca da Aliança é um dos maiores mistérios da Bíblia. Desde então, muitas teorias surgiram sobre o paradeiro da arca. Alguns acreditam que a arca foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão babilônica, para protegê-la da destruição. Outras tradições sugerem que a arca foi levada para um local seguro, fora de Israel. Um dos lugares frequentemente mencionados é a Etiópia, onde, segundo uma antiga tradição, a arca teria sido levada e ainda estaria guardada até hoje em uma igreja em Aksum, protegida por monges. Embora essa teoria seja muito discutida, não há evidências concretas para confirmar essa afirmação. Outra teoria é que a arca está escondida em algum lugar em Jerusalém, possivelmente em túneis ou cavernas, sob o monte do templo. Alguns estudiosos apontam para passagens bíblicas que indicam que o profeta Jeremias pode ter escondido a arca em uma caverna para protegê-la dos babilônios, segundo Macabeus 2, 4, 8. No entanto, essa é uma tradição apócrifa e não aparece no cânon protestante, o que levanta dúvidas sobre sua veracidade. Ainda há quem acredite que a arca será revelada nos últimos dias, durante os eventos proféticos descritos no livro de Apocalipse.
Alguns teólogos defendem que a arca, ou sua revelação, terá um papel crucial no cumprimento das profecias do fim dos tempos. Apocalipse 11:19 menciona que o templo de Deus, que está no céu, foi aberto, e a arca do seu pacto foi vista no seu templo. Para muitos, isso indica que a arca ainda desempenha um papel nos planos futuros de Deus para a humanidade. Independentemente do seu paradeiro atual, o significado espiritual da Arca da Aliança permanece vivo. Para os cristãos, a arca simboliza mais do que o pacto de Deus com Israel no Antigo Testamento. Muitos veem a arca como uma representação de Cristo, que é o cumprimento da lei e da presença de Deus entre nós. Assim como a arca continha a lei de Deus, Jesus veio para cumprir a lei. Da mesma forma, assim como a arca era o local onde o sangue dos sacrifícios era aspergido para a expiação dos pecados, Jesus, através de seu sacrifício na cruz, trouxe expiação definitiva para todos os que crerem. Em suma, a Arca da Aliança não é apenas um artefato antigo ou uma curiosidade histórica. Ela é uma poderosa representação da presença de Deus e do seu relacionamento com o seu povo. Embora o seu paradeiro seja um mistério, seu significado espiritual continua a ressoar profundamente na fé cristã, apontando para a fidelidade de Deus e o cumprimento de suas promessas através de Jesus Cristo. Ao compartilhar esses pontos em seu vídeo, você pode ajudar seu público a compreender tanto o passado quanto a relevância presente da arca, despertando reflexão sobre como Deus continua a trabalhar em meio a mistérios e revelações. A Arca da Aliança, mencionada na Bíblia desde o livro de Êxodo, é um dos símbolos mais poderosos e significativos da presença de Deus entre o povo de Israel. Através dos textos bíblicos, vemos a arca desempenhando um papel central na vida espiritual e histórica de Israel, representando a aliança de Deus com o seu povo e sendo um lembrete constante da fidelidade divina. Primeiramente, a Arca da Aliança foi construída sob as instruções diretas de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai. Conforme Êxodo 25:22, Deus declara: "Ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel." Esse versículo revela o profundo significado da arca. Ela não era apenas um objeto sagrado, mas o lugar onde Deus se manifestava e falava com Moisés. Portanto, a arca simbolizava a presença de Deus de uma maneira palpável e real entre o povo de Israel. Ela representava o próprio trono de Deus na terra, cercado pelos querubins esculpidos na tampa da arca, chamados de propiciatório. A função da arca ia além de um simples símbolo religioso. Ela carregava consigo a garantia de que Deus estava com seu povo, guiando-os e os protegendo. Um dos momentos mais emblemáticos que demonstram o papel da arca ocorreu durante a travessia do Rio Jordão, quando o povo de Israel se preparava para entrar na Terra Prometida. Em Josué 3:15-17, vemos que, assim que os sacerdotes que carregavam a arca tocaram a água do Jordão, o rio se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Aqui, a arca não é apenas um objeto sagrado, mas atua como um canal de manifestação do poder de Deus, confirmando que ele estava abrindo o caminho para o seu povo tomar posse da terra prometida a Abraão. Este evento também serve como um paralelo com a travessia do Mar Vermelho, mostrando que assim como Deus guiou Israel para fora do Egito, ele agora os guiava para dentro da terra de Canaã. Outro exemplo poderoso da função da arca pode ser visto na queda das muralhas de Jericó. Conforme o relato de Josué 6:4-5, Deus instruiu o povo a marchar ao redor da cidade de Jericó durante 7 dias, com a arca sendo carregada pelos sacerdotes à frente do povo. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas da cidade caíram e Jericó foi conquistada.
Aqui, a arca, mais uma vez, simboliza a presença ativa de Deus, que intervém diretamente nas batalhas e nas conquistas de Israel. Não era a força militar de Israel que derrubava as muralhas, mas o poder de Deus que operava através da arca. A queda de Jericó foi um lembrete de que o verdadeiro poder e vitória vinham do Senhor, e que a arca da aliança era o sinal visível de sua promessa e proteção. Além de seu papel nas batalhas e momentos-chave da história de Israel, a arca da aliança também tinha um significado espiritual profundo devido aos itens guardados em seu interior. Conforme Hebreus 9:4, 3 itens estavam dentro da arca: as tábuas dos 10 mandamentos, uma porção do maná que Deus proveu ao povo no deserto, e a vara de Arão que floresceu. Cada um desses itens carrega um simbolismo significativo. As tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus, eram o testemunho da lei que ele havia dado ao seu povo. Elas simbolizavam o pacto que Deus estabeleceu com Israel no Sinai, no qual ele prometeu ser o Deus deles, e Israel prometeu obedecer aos seus mandamentos. Guardar essas tábuas dentro da arca representava a centralidade da lei na vida espiritual de Israel e a lembrança contínua de que a obediência a Deus era fundamental para manter a aliança com Ele. Era uma demonstração do caráter santo de Deus e de seu desejo de que o povo vivesse de acordo com seus padrões justos. O maná, por outro lado, era o pão milagroso que Deus enviou diariamente para alimentar o povo de Israel durante seus 40 anos no deserto. O maná dentro da arca era uma lembrança constante da provisão fiel de Deus em tempos de necessidade. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus cuidou de seu povo e sustentou suas necessidades. Este símbolo também apontava para o fato de que Deus não apenas provê fisicamente, mas também espiritualmente, como Jesus mais tarde diria em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Assim, o maná na arca representava a provisão contínua de Deus para seu povo, tanto em termos físicos quanto espirituais. A vara de Arão que floresceu foi outro item significativo guardado na arca. Este evento está registrado em Números 17, quando Deus usou a vara de Arão para mostrar que ele e seus descendentes haviam sido escolhidos para o sacerdócio. A vara, que era um simples pedaço de madeira, milagrosamente floresceu e produziu amêndoas, confirmando a escolha divina de Arão como sumo sacerdote. Guardar essa vara na arca era um lembrete constante de que Deus escolhe e designa líderes para o seu povo, e que ele confirma suas escolhas através de sinais claros. Isso também simboliza a autoridade espiritual dada por Deus e a maneira como ele trabalha através de seus escolhidos para guiar e servir ao seu povo. Portanto, os itens guardados na arca, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, não eram apenas objetos históricos, mas também representações profundas da relação de Deus com seu povo. Eles simbolizavam a obediência à lei, a provisão de Deus e sua escolha e designação de líderes espirituais. Tudo isso apontava para a fidelidade de Deus e a maneira como ele estava sempre presente e atuante na vida de Israel. Em resumo, a Arca da Aliança não era apenas um artefato ou um símbolo religioso antigo. Sua função e simbolismo são vastos e profundos, representando a presença de Deus, sua proteção e liderança, e sua provisão e promessas ao seu povo. Desde sua criação até seu papel nas batalhas e nas cerimônias religiosas de Israel, a arca era o centro da vida espiritual do povo de Deus. Mesmo seu desaparecimento misterioso após a destruição do Templo de Salomão, não diminui seu significado espiritual e profético. A Arca da Aliança continua a nos lembrar do pacto entre Deus e o homem, e do grande cuidado e amor que Deus tem por aqueles que o buscam e obedecem à sua palavra.
O desaparecimento da Arca da Aliança é um dos maiores mistérios da Bíblia e da história antiga. A Arca, tão central para o relacionamento entre Deus e o povo de Israel, desapareceu de forma súbita e sem muitos detalhes bíblicos sobre o que realmente aconteceu com ela. No entanto, sua ausência tem sido motivo de muitas especulações, teorias e até profecias ao longo dos séculos. Para entender melhor esse enigma, precisamos explorar o que a Bíblia diz sobre os últimos momentos em que a arca foi mencionada, as possíveis causas de seu desaparecimento e como as profecias podem estar relacionadas ao seu paradeiro e seu eventual papel no futuro. A última menção da Arca da Aliança nas Escrituras ocorre no livro de Jeremias. No capítulo 3, versículos 16 a 17, o profeta fala de um futuro em que a arca não será mais lembrada ou necessária. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Esse versículo é significativo, porque Jeremias parece indicar que a importância da arca diminuirá ao longo do tempo. Ele fala de um futuro em que a presença de Deus será sentida de uma maneira tão completa e direta que a arca, que antes simbolizava essa presença, já não será mais necessária. Esse contexto profético de Jeremias, no entanto, não nos dá uma explicação clara do que realmente aconteceu com a arca após a queda de Jerusalém. Sabemos que, historicamente, a arca estava no Templo de Salomão, um dos maiores símbolos do poder e da glória de Israel. No entanto, quando os babilônios, sob o rei Nabucodonosor, invadiram Jerusalém em 587 a.C., o templo foi destruído. E muitos dos tesouros do templo foram levados para a Babilônia. Estranhamente, entre os itens listados que foram saqueados, não há menção da arca. Esse silêncio é notável, considerando que a arca era, sem dúvida, o objeto mais sagrado e valioso de Israel. Esse detalhe tem levado muitos a especular que a arca já havia sido removida do templo antes da invasão. Com a falta de informações bíblicas sobre o paradeiro da arca após a destruição de Jerusalém, várias teorias surgiram ao longo dos séculos. Uma das teorias mais conhecidas é que o profeta Jeremias, sabendo da iminente invasão babilônica, teria escondido a arca em um local seguro para protegê-la. Essa ideia é apoiada por alguns textos apócrifos, como o segundo livro dos Macabeus, que sugere que Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo. Segundo essa tradição, o profeta planejava retornar e recuperar a arca, mas esse local de esconderijo foi divinamente selado e ninguém mais seria capaz de encontrá-la até que Deus decidisse revelar o local. Embora essa teoria seja fascinante, ela permanece no campo das tradições e lendas, sem evidências concretas que a sustentem. Outra teoria popular envolve a ideia de que a arca foi levada para o Egito. De acordo com essa hipótese, a arca teria sido transportada para o sul por membros de uma comunidade judaica que fugiu para o Egito durante a invasão babilônica. Essa comunidade, mencionada na Bíblia em Jeremias 43, estabeleceu-se na cidade de Elefantina, uma ilha no rio Nilo, onde mais tarde foram descobertas evidências arqueológicas de uma colônia judaica. Alguns especulam que a arca poderia ter sido mantida em segurança nessa comunidade. Essa teoria ganhou força ao longo dos anos, mas, como outras, carece de provas concretas. Uma das teorias mais intrigantes, e talvez a mais famosa, é a que sugere que a arca está atualmente na Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope alega possuir a Arca da Aliança em uma capela na cidade de Aksum, no norte do país. Segundo a tradição etíope, a arca foi levada para a Etiópia por Menelik I,
o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. De acordo com essa narrativa, Menelik visitou seu pai em Jerusalém e, ao retornar à Etiópia, teria trazido a arca consigo. Até hoje, a igreja etíope afirma que a arca está guardada em uma capela chamada Capela de Nossa Senhora de Sião, onde um único monge é encarregado de protegê-la. Ninguém além desse guardião tem permissão para ver a arca, o que faz com que a autenticidade dessa alegação seja questionada por muitos. Independentemente de onde a arca possa estar, seu desaparecimento tem alimentado muitas discussões sobre seu significado futuro e seu papel nas profecias bíblicas. Algumas correntes dentro do cristianismo acreditam que a arca será revelada novamente no fim dos tempos, como parte dos eventos proféticos descritos no livro de Apocalipse. Segundo essa visão, a arca poderia desempenhar um papel simbólico ou literal na restauração de Israel e na preparação para o reinado milenar de Cristo. Apocalipse 11:19 menciona a Arca da Aliança no céu. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Esse versículo alimenta ainda mais a especulação de que a Arca da Aliança tem um papel a desempenhar nos eventos finais da história da humanidade. No entanto, é importante entender que, assim como Jeremias profetizou, a Arca da Aliança, apesar de sua grande importância no passado, pode não ser mais necessária em um futuro de plena comunhão entre Deus e o seu povo. Muitos teólogos acreditam que a arca era uma sombra das coisas que estavam por vir, apontando para a presença de Deus de uma maneira mais completa e acessível em Jesus Cristo. A nova aliança, estabelecida por meio do sacrifício de Jesus, tornou a antiga arca obsoleta, pois Cristo se tornou o mediador entre Deus e a humanidade, proporcionando acesso direto à presença divina. Assim, o mistério do desaparecimento da Arca da Aliança continua a fascinar estudiosos, teólogos e exploradores. Embora seu paradeiro permaneça desconhecido, sua importância como símbolo da presença de Deus e do pacto entre ele e seu povo continua a inspirar fé e reflexão. Se a arca ainda existe em algum lugar do mundo, ou se ela será revelada no futuro, é algo que apenas o tempo dirá. Mas o mais importante é o que ela representa. A fidelidade de Deus, sua presença constante e seu desejo de estar em comunhão com o seu povo. Independentemente de onde a arca esteja, o verdadeiro foco deve estar em nossa relação com Deus, que através de Jesus Cristo nos oferece a oportunidade de experimentar sua presença de maneira plena e pessoal. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais reverenciados da história bíblica, representando a presença de Deus entre o povo de Israel. Desde sua construção, conforme descrito em Êxodo, a arca tem sido um símbolo de fé, esperança e poder divino. No entanto, seu paradeiro se tornou um mistério após a destruição do Templo de Salomão. E muitos arqueólogos, historiadores e curiosos têm buscado pistas que levem à sua localização. Este vídeo irá explorar as escavações arqueológicas em Israel relacionadas à Arca da Aliança, a intrigante teoria da caverna oculta sob o monte do templo e os relatos de estudiosos que afirmam ter encontrado indícios da arca, embora muitos de tais relatos sejam desacreditados. As escavações arqueológicas em Israel têm sido uma atividade intensa, especialmente nas últimas décadas, à medida que a tecnologia moderna e novas metodologias têm permitido aos arqueólogos explorar áreas que antes eram inacessíveis. O Monte do Templo, que é considerado o local mais sagrado do judaísmo, tem atraído a atenção de arqueólogos de todo o mundo, pois muitos acreditam que a Arca da Aliança ainda pode estar escondida em alguma parte desse monte. O Monte do Templo é o local onde o Templo de Salomão foi construído e onde, segundo a tradição, a arca foi mantida.
Após a destruição do segundo templo pelos romanos, a história da arca se tornou nebulosa, levando a especulações sobre seu destino. Uma das teorias mais intrigantes sobre o paradeiro da arca envolve a ideia de uma caverna oculta sob o monte do templo. Alguns arqueólogos e estudiosos acreditam que antes da destruição do templo, a arca pode ter sido escondida em uma caverna subterrânea para protegê-la da invasão babilônica. Essa caverna seria uma espécie de refúgio seguro, onde a arca poderia ser mantida até que o povo de Israel estivesse pronto para recuperá-la. A hipótese de uma caverna oculta ganhou força com relatos de descobertas de passagens subterrâneas e câmaras embaixo do monte do templo. Mas, até agora, nenhuma prova concreta foi apresentada para confirmar a existência de tal caverna ou a presença da arca em seu interior. Embora a ideia de uma caverna sob o monte do templo seja fascinante, as escavações arqueológicas na área têm sido complicadas devido à situação política e religiosa. O Monte do Templo é um local sensível, onde muçulmanos e judeus têm interesses e reivindicações conflitantes. Qualquer escavação que possa interferir na estrutura atual ou nos locais de culto é altamente controversa e frequentemente resulta em tensões. Isso significa que a busca pela arca, em muitos casos, é limitada e repleta de desafios. Muitos arqueólogos precisam navegar por um campo minado de questões políticas, religiosas e sociais ao tentarem investigar essa área histórica. Apesar das dificuldades, alguns estudos e escavações foram realizados, e há um número de pesquisadores e grupos que se dedicaram a explorar a possibilidade da arca estar escondida no Monte do Templo ou em áreas adjacentes. Um dos grupos mais conhecidos é o Temple Mount Sifting Project, que tem buscado analisar os entulhos removidos durante a construção de um parque próximo ao Monte do Templo. Durante essas escavações, foram encontrados muitos artefatos antigos, mas nenhum indício conclusivo da Arca da Aliança. A pesquisa contínua é crucial, mas a frustração de muitos arqueólogos é que, apesar do progresso, a Arca da Aliança ainda parece estar fora de alcance. Além das escavações, há relatos e testemunhos de estudiosos que afirmam ter encontrado indícios da localização da arca. Algumas dessas afirmações foram amplamente divulgadas, alimentando a imaginação popular sobre a arca. Por exemplo, em algumas narrativas, há relatos de que a arca foi encontrada em cavernas na Jordânia ou que um grupo de arqueólogos chegou muito perto de sua localização. Contudo, muitas dessas alegações têm sido desacreditadas por especialistas que consideram as evidências insuficientes ou mesmo forjadas. Por exemplo, algumas descobertas sensacionais podem ser reveladas, mas quando investigadas, frequentemente carecem de suporte científico rigoroso. Um caso notável é o do famoso arqueólogo Ron Wyatt, que afirmou ter encontrado a Arca da Aliança em uma caverna sob o Monte do Calvário em Jerusalém. Wyatt acreditava que havia encontrado a arca e que ela ainda continha os 10 mandamentos. No entanto, muitos arqueólogos e estudiosos da Bíblia rejeitaram suas alegações, argumentando que não havia evidências concretas para apoiar suas descobertas. A falta de documentação rigorosa e a ausência de apoio da comunidade acadêmica contribuíram para desacreditar as afirmações de Wyatt e de outros que fazem reivindicações semelhantes. Além disso, a natureza do que a arca representa também levanta questões sobre sua localização. Para muitos crentes, a Arca da Aliança é um símbolo da presença de Deus e não necessariamente um objeto físico que precisa ser encontrado. O foco do relacionamento com Deus não deve se basear na busca de um artefato, mas sim na fé e na comunhão pessoal com Ele. Mesmo que a arca nunca seja encontrada, isso não diminui a importância do que ela simboliza na história e na teologia.
A busca pela Arca da Aliança continua a intrigar não apenas arqueólogos e teólogos, mas também o público em geral. A combinação de fé, história e mistério torna a Arca um tema fascinante de exploração. Embora muitos estudiosos tenham tentado desvendar os segredos em torno de seu desaparecimento, as evidências concretas ainda não surgiram e as teorias permanecem no campo das especulações. As escavações em Israel são uma parte essencial da história e da busca pela Arca, e à medida que novos avanços tecnológicos e metodológicos surgem, pode haver novas oportunidades para descobrir mais sobre este antigo artefato. A Arca da Aliança é um lembrete poderoso da conexão entre Deus e seu povo, e sua busca representa não apenas um desejo de descobrir um objeto físico, mas também um anseio por uma compreensão mais profunda da história da fé. A Arca pode permanecer desaparecida, mas a importância de sua história e significado continua a impactar a vida de muitos até os dias de hoje. Assim, a exploração arqueológica e o debate sobre a Arca da Aliança permanecem como um testemunho do amor e da busca da humanidade pela presença de Deus. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais enigmáticos e reverenciados da história bíblica. Desde os tempos antigos, a Arca simbolizou a presença de Deus entre o povo de Israel, e seu desaparecimento após a destruição do primeiro templo gerou uma série de teorias sobre seu paradeiro atual. Muitas dessas teorias têm circulado ao longo dos anos, alimentando a imaginação de teólogos, arqueólogos e até mesmo aventureiros em busca desse objeto sagrado. Neste vídeo, vamos explorar algumas das teorias mais famosas sobre a localização atual da Arca da Aliança, começando pela intrigante hipótese de que ela está escondida em Aksum, na Etiópia. A teoria de que a Arca da Aliança se encontra em Aksum, na Etiópia, é uma das mais populares e fascinantes. Esta crença é amplamente defendida pela Igreja Ortodoxa Etíope, que afirma que a Arca foi levada para lá durante a invasão babilônica de Jerusalém. De acordo com essa tradição, a Arca foi escondida para protegê-la da destruição e, ao longo dos séculos, permaneceu sob a custódia da Igreja. A cidade de Aksum é considerada um local sagrado, e a Igreja Ortodoxa Etíope ergueu uma capela conhecida como a Capela da Arca da Aliança, onde acredita-se que a Arca está guardada. Embora muitos aceitem a narrativa da Igreja, há uma falta de evidências concretas que comprovem a presença da Arca em Aksum. Historicamente, a conexão entre a Arca e a Etiópia remonta a relatos bíblicos, como o encontro entre a rainha de Sabá e o rei Salomão, mencionado em 1 Reis 10. Segundo a tradição etíope, esse encontro resultou na vinda da Arca para a Etiópia. No entanto, esses relatos têm uma base mais simbólica do que histórica. A Arca é um símbolo de poder e fé, e sua associação com a Etiópia se tornou um ponto de orgulho nacional e religioso para muitos etíopes. Outra teoria popular sobre a localização da Arca da Aliança sugere que ela está escondida em cavernas sob o Monte Nebo. De acordo com a Bíblia, o Monte Nebo é o lugar onde Moisés teve sua última visão da Terra Prometida antes de sua morte. Deuteronômio 34, 1-4. O Monte Nebo, que se ergue na Jordânia, oferece uma vista deslumbrante do Vale do Jordão e da Terra Prometida, e sua importância na história do povo israelita torna-o um local significativo para muitos. A ideia de que a Arca possa estar escondida em cavernas sob o Monte Nebo se baseia na premissa de que, antes de sua morte, Moisés pode ter escondido a Arca para proteger sua santidade. Embora essa teoria tenha seu apelo, ela também carece de evidências substanciais. Escavações arqueológicas na área do Monte Nebo não revelaram qualquer indício da Arca da Aliança. Além disso, a localização da Arca é envolta em mistério, e muitos acreditam que,
Se ela realmente existisse em uma caverna, sua descoberta seria uma tarefa monumental. Os desafios geológicos e políticos que cercam a escavação na região tornam essa busca ainda mais complicada. Por último, mas não menos importante, há a teoria que conecta a Arca da Aliança a Monte Sião e os rumores de que ela poderia estar escondida sob Jerusalém. Jerusalém é um local de grande significado histórico e espiritual, e muitos acreditam que a arca foi escondida lá para protegê-la das invasões. De acordo com algumas tradições, após a destruição do primeiro templo, a arca foi levada para um local secreto em Jerusalém, onde permanece até hoje. Essa teoria é alimentada pelo fato de que Jerusalém é vista como o centro espiritual do judaísmo e, portanto, um lugar apropriado para a arca estar escondida. Os rumores sobre a arca debaixo de Jerusalém foram reforçados por relatos de escavações realizadas na cidade. O trabalho de arqueólogos e grupos de busca é muitas vezes dificultado pela política da região e pelas questões religiosas envolvidas, já que o Monte do Templo é considerado um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Apesar disso, muitos continuam a sonhar com a possibilidade de que a arca possa ser encontrada sob as ruínas da cidade antiga. No entanto, a busca pela arca em Jerusalém é repleta de desafios e especulações. Há muitos grupos e indivíduos que alegam ter informações privilegiadas sobre a localização da arca, mas muitas dessas alegações carecem de credibilidade. Enquanto alguns podem afirmar que a arca está escondida em cavernas secretas ou em locais ocultos, a verdade é que as evidências tangíveis permanecem evasivas. A combinação de ambição, fé e desejo de descobrir a arca pode levar a especulações, mas também é importante lembrar que a busca pela arca deve ser fundamentada em investigações rigorosas e científicas. A questão do paradeiro da Arca da Aliança ressoa profundamente com a espiritualidade e a história do povo de Israel. Para muitos, a arca representa mais do que um objeto físico. Ela é um símbolo da presença de Deus, da aliança feita entre Ele e seu povo. Independentemente de onde a arca esteja, seu significado transcende sua localização física. A busca pela Arca da Aliança nos ensina sobre a importância da fé, da história e da busca pela verdade. Mesmo que a arca nunca seja encontrada, a história que ela carrega continua a inspirar gerações, lembrando-nos do profundo desejo da humanidade de estar em comunhão com o divino. Ao final, as teorias sobre a localização da Arca da Aliança, seja em Aksum, sob o Monte Nebo ou em Jerusalém, são reflexões sobre a busca da humanidade por significado e conexão com Deus. A Arca da Aliança, com sua rica história e simbolismo, continua a intrigar e a inspirar, e sua busca representa uma jornada espiritual em si mesma. Enquanto arqueólogos, teólogos e curiosos continuam a explorar essas teorias, é importante lembrar que a verdadeira busca pela arca não é apenas sobre o que se pode encontrar, mas também sobre a relação que se pode construir com o divino. A Arca da Aliança, um dos artefatos mais sagrados e significativos da Bíblia, tem gerado muitas discussões e reflexões sobre seu papel, especialmente nos últimos dias, conforme profetizado nas Escrituras. Para muitos crentes, a arca representa não apenas a presença de Deus, mas também um símbolo da aliança entre Ele e seu povo. À medida que nos aproximamos dos eventos finais da história bíblica, é interessante considerar o papel que a arca poderia desempenhar nos acontecimentos profetizados e como isso se relaciona com o terceiro templo em Jerusalém. Desde a sua criação, a Arca da Aliança foi vista como um local de encontro entre Deus e os israelitas. De acordo com o livro de Êxodo, a arca continha as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos, representando a palavra e a vontade de Deus.
Além disso, a arca é descrita como sendo o lugar onde Deus se manifestava, especialmente no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios em nome do povo. Esse papel crucial da arca na história de Israel sugere que, em tempos de grande necessidade e crise, ela poderia ser um ponto focal para a restauração da adoração a Deus e um símbolo da esperança messiânica. Uma das principais profecias associadas à Arca da Aliança nos últimos dias é sua ligação com o terceiro templo em Jerusalém. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que, antes do retorno de Cristo, um novo templo será construído em Jerusalém. Essa crença é fundamentada em passagens, como Ezequiel 40 a 48, que descrevem a construção de um templo glorioso nos últimos dias. Embora a Bíblia não mencione diretamente a Arca da Aliança nesse novo templo, a tradição judaica e as interpretações proféticas sugerem que ela será restaurada e estará presente nesse lugar sagrado. A construção do terceiro templo é um tema que ressoa profundamente na espiritualidade judaica e cristã. Para os judeus, a ideia de reconstruir o templo é um passo fundamental para a realização das promessas de Deus, incluindo a vinda do Messias. Para os cristãos, especialmente aqueles que têm uma perspectiva escatológica, o terceiro templo é frequentemente visto como um sinal do fim dos tempos e da aproximação do reinado de Cristo. Nesse contexto, a presença da Arca da Aliança no templo poderia simbolizar a restauração completa da adoração a Deus e a união de seu povo. O reaparecimento da Arca da Aliança também poderia ter um impacto profundo na preparação para o reinado messiânico e o arrebatamento. O arrebatamento, segundo a crença de muitos cristãos, é o momento em que os fiéis serão levados ao céu antes dos tempos de tribulação. Se a arca aparecer antes desse evento, isso poderia ser interpretado como um sinal da proximidade do retorno de Cristo e da realização das promessas de Deus. A arca, com seu significado espiritual profundo, poderia servir como um lembrete poderoso da fidelidade de Deus e de sua presença entre seu povo. Além disso, a restauração da Arca da Aliança poderia ser um catalisador para a unidade entre os crentes. A história da Arca sempre foi marcada por divisões e conflitos, mas seu reaparecimento poderia simbolizar uma nova era de adoração e união entre judeus e cristãos. Muitos acreditam que, quando a Arca for revelada, isso poderá trazer uma nova compreensão e apreciação da relação entre as duas tradições, incentivando um diálogo interreligioso e uma colaboração em torno de valores comuns. É importante notar que, enquanto as especulações sobre a Arca da Aliança nos últimos dias são fascinantes, a Bíblia nos adverte a não nos deixarmos levar por rumores ou teorias não fundamentadas. As Escrituras nos instruem a focar em nossa relação com Deus e em viver de acordo com seus ensinamentos. O papel da arca na profecia pode ser um tema de discussão, mas o que realmente importa é a nossa preparação espiritual e a nossa disposição de seguir a Cristo. À medida que refletimos sobre o papel da Arca da Aliança nos últimos dias, somos lembrados de que a nossa esperança não está em um objeto físico, mas na presença real de Deus em nossas vidas. A arca pode simbolizar a aliança e a promessa de Deus, mas é através do Espírito Santo que experimentamos a verdadeira comunhão com Ele. Portanto, independentemente de onde a arca esteja ou se ela aparecerá novamente, a nossa prioridade deve ser buscar a Deus e viver uma vida que o glorifique. Em resumo, a Arca da Aliança possui um papel significativo nos eventos finais profetizados na Bíblia, especialmente em relação ao terceiro templo em Jerusalém. Seu reaparecimento poderia ter implicações profundas para a adoração, a unidade entre crentes e a preparação para o reinado messiânico e o arrebatamento.
No entanto, é essencial lembrar que nossa verdadeira esperança e fé estão enraizadas em Deus e em seu plano para a humanidade. A arca é um símbolo poderoso, mas a nossa relação pessoal com Cristo e a nossa obediência a Ele são o que realmente molda o nosso futuro espiritual. Portanto, continuemos a buscar a Deus com todo o nosso coração, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar em todos os momentos, especialmente nos últimos dias. A busca pela Arca da Aliança é um dos mistérios mais intrigantes da história antiga, envolvendo não apenas a Bíblia, mas também muitas tentativas de exploradores e arqueólogos ao longo dos séculos. Essa busca não é apenas uma questão de encontrar um objeto físico, mas também uma busca pelo significado espiritual que a arca representa. Com isso em mente, exploraremos alguns eventos históricos significativos relacionados à busca pela Arca da Aliança, incluindo as tentativas de arqueólogos como Ron Wyatt, as conexões entre as Cruzadas e a Ordem dos Templários, e documentos históricos que relatam a presença da arca em momentos-chave da história de Israel. Um dos nomes mais frequentemente associados à busca pela Arca da Aliança é o do arqueólogo Ron Wyatt. Nos anos 70 e 80, Wyatt realizou várias expedições em busca de evidências da arca, especialmente em áreas que ele acreditava serem significativas na narrativa bíblica. Ele afirmava ter encontrado a arca em várias ocasiões, incluindo um suposto local sob o Monte do Templo, onde acreditava que a arca estava escondida. Wyatt também alegou ter encontrado o local da crucificação de Jesus e outros artefatos bíblicos. Ele afirmava ter encontrado a arca em várias ocasiões, incluindo um suposto local sob o Monte do Templo, onde acreditava que a arca estava escondida. Wyatt também alegou ter encontrado o local da crucificação de Jesus e outros artefatos bíblicos. No entanto, suas reivindicações foram recebidas com ceticismo por muitos arqueólogos e especialistas, que apontaram a falta de evidências concretas e a ausência de verificações independentes que validassem suas descobertas. Apesar da controvérsia em torno das expedições de Wyatt, sua busca pela arca despertou um renovado interesse em encontrar esse importante símbolo da presença de Deus. Muitas pessoas começaram a explorar a possibilidade de que a arca ainda poderia estar escondida em algum lugar, e isso levou a diversas teorias sobre sua localização. Uma das teorias mais populares é que a arca poderia estar enterrada sob o Monte do Templo em Jerusalém. Essa área é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, e escavações nesse local são extremamente sensíveis e frequentemente controversas. Além das tentativas de arqueólogos individuais, a busca pela arca também está entrelaçada na história das Cruzadas e na Ordem dos Templários. Durante as Cruzadas, que começaram no final do século XI, muitos cavaleiros europeus foram enviados a Jerusalém com a missão de retomar a cidade das mãos muçulmanas. A Ordem dos Templários, que foi formada para proteger os peregrinos e defender a Terra Santa, acabou se envolvendo na busca por relíquias sagradas. Algumas teorias sugerem que os templários estavam interessados na Arca da Aliança e que realizaram buscas secretas para encontrá-la em Jerusalém. As Cruzadas foram um período tumultuado, marcado por batalhas e conflitos religiosos, mas também por uma profunda devoção espiritual. Os templários eram conhecidos por sua fé fervorosa, e acreditava-se que estavam em busca de artefatos sagrados que pudessem fortalecer sua missão e reafirmar sua relação com Deus. A Arca da Aliança, sendo um símbolo poderoso da presença de Deus entre os israelitas, era um objeto de grande interesse. No entanto, como muitos aspectos das Cruzadas, as informações sobre essa busca permanecem envoltas em mistério e especulação.
Documentos históricos também desempenham um papel importante na narrativa da Arca da Aliança e suas possíveis localizações. A última menção bíblica da Arca, antes de seu desaparecimento, é encontrada em Jeremias 3:16 a 17, onde o profeta menciona que, nos últimos dias, as pessoas não lembrarão da Arca e ela não será mais feita. Essa profecia deixou muitos estudiosos e crentes se perguntando sobre o destino da Arca após a destruição do primeiro templo pelos babilônios. Alguns documentos antigos sugerem que a Arca foi escondida antes da destruição do templo, talvez em um local secreto, conhecido apenas por alguns sacerdotes e líderes. Além disso, existem relatos de que a Arca pode ter sido levada para a Etiópia, onde algumas tradições afirmam que ela está guardada na Igreja Ortodoxa Etíope. Essa teoria, embora amplamente debatida, é uma parte fascinante da busca pela Arca, com pessoas acreditando que a Arca pode ainda estar viva e bem, aguardando um tempo propício para ser revelada novamente ao mundo. O interesse contínuo pela Arca da Aliança também reflete um desejo mais profundo entre muitos crentes de se reconectar com as raízes de sua fé. A Arca representa a presença de Deus e a aliança entre Ele e seu povo. Essa busca por compreender o que aconteceu com a Arca e onde ela pode estar atualmente também simboliza uma busca por entender como Deus está agindo em nossas vidas hoje. Embora muitas dessas tentativas de encontrar a Arca da Aliança tenham sido mal sucedidas ou tenham gerado controvérsia, elas continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo. A Arca da Aliança não é apenas um objeto físico, ela é um símbolo de fé, esperança e a presença de Deus entre nós. Mesmo que nunca seja encontrada, seu significado espiritual perdura e continua a impactar as vidas de muitos. Assim, a busca pela Arca da Aliança é uma jornada que transcende o tempo e o espaço, envolvendo questões de fé, identidade e a busca pela presença de Deus. Seja através das expedições de arqueólogos como Ron Wyatt, das cruzadas de templários em Jerusalém, ou das tradições que falam de sua preservação na Etiópia, a Arca da Aliança continua a ser um objeto de fascínio e reverência. Independentemente de onde ela esteja, a busca por esse artefato sagrado reflete uma busca mais profunda por Deus, pela sua vontade e pela compreensão do nosso lugar na história de sua criação. A Arca da Aliança, portanto, não é apenas um relicário de um passado distante, mas um lembrete constante da importância de buscar a Deus em nossas vidas. Através da história e das tentativas de encontrá-la, somos convidados a refletir sobre nossa própria relação com Deus e sobre como podemos buscar sua presença de maneira mais significativa em nosso dia a dia. Que essa busca, seja ela literal ou espiritual, nos inspire a viver com fé e a nos aproximar mais do nosso Criador, que é o verdadeiro fundamento de nossa esperança. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais icônicos da história bíblica, e sua influência vai muito além das páginas da Escritura. Ao longo dos anos, ela se tornou um símbolo poderoso na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e até mesmo em teorias da conspiração. Essa representação da Arca na cultura moderna não apenas reflete o fascínio das pessoas por esse objeto sagrado, mas também revela muito sobre o significado que ele carrega para a sociedade contemporânea. Um dos exemplos mais notáveis da Arca da Aliança na cultura popular é o filme Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Harrison Ford como Indiana Jones. Neste filme, a Arca é apresentada como um artefato de poder imenso, capaz de destruir exércitos e conferir grande força a quem a possuir. A trama gira em torno da busca pela Arca, que está nas mãos dos nazistas, que desejam usá-la para conquistar o mundo.
A forma como o filme retrata a arca combina aventura, história e mitologia, trazendo uma nova vida a esse objeto que para muitos era apenas uma relíquia antiga. A representação da arca em Os Caçadores da Arca Perdida gerou um enorme interesse pelo tema e inspirou outras produções cinematográficas e literárias. Em muitos casos, a Arca da Aliança é retratada como um objeto de poder sobrenatural, que pode realizar feitos extraordinários, refletindo a maneira como as culturas antigas a viam como a morada da presença de Deus. Isso se conecta com a forma como os cristãos compreendem a arca, pois ela simboliza a aliança entre Deus e seu povo, e a crença de que a presença de Deus estava fisicamente associada à arca. Além dos filmes, a Arca da Aliança também aparece em livros de ficção e em histórias que exploram a história antiga, os mistérios da Bíblia e até mesmo a pesquisa arqueológica. Muitos autores se inspiraram na arca para criar enredos cheios de aventura e suspense, envolvendo templos secretos, organizações secretas e batalhas épicas pelo controle desse poderoso artefato. Essa popularização da arca em narrativas fictícias demonstra como ela se tornou um símbolo de mistério e busca pela verdade. O interesse por histórias que giram em torno da arca muitas vezes leva os leitores e espectadores a se questionarem sobre o que poderia realmente ter acontecido com esse objeto e como ele se relaciona com a fé e a história. Entretanto, o simbolismo da Arca da Aliança vai além das histórias de ficção e da cultura popular. Ela também se tornou um elemento central em várias teorias da conspiração e narrativas sobre organizações secretas e grupos místicos. Entretanto, o simbolismo da Arca da Aliança vai além das histórias de ficção e da cultura popular. Ela também se tornou um elemento central em várias teorias da conspiração e narrativas sobre organizações secretas e grupos místicos. Algumas teorias afirmam que a Arca da Aliança é o centro de poder de sociedades secretas, que a protegem e a buscam, acreditando que seu reaparecimento poderia alterar o curso da história. Isso reflete uma fascinante interseção entre a fé, o poder e o mistério, onde a arca é vista como um objeto que transcende o tempo e o espaço, capaz de influenciar eventos globais. Essa aura de mistério e poder associada à arca ressoa com muitos, levando a especulações sobre seu papel em eventos futuros, especialmente no contexto das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Para alguns, a ideia de que a Arca da Aliança poderia voltar a ser revelada traz uma sensação de expectativa e esperança, enquanto para outros alimenta medos e inseguranças. Essas emoções são amplificadas pela forma como a arca é frequentemente usada como um símbolo em debates sobre questões espirituais e políticas contemporâneas. Para os cristãos, a Arca da Aliança é mais do que um mero objeto. Ela representa a presença de Deus entre seu povo e a aliança estabelecida entre Deus e Israel. É uma lembrança poderosa de que Deus sempre desejou habitar entre os seres humanos e que Ele fez promessas que transcendem as gerações. A forma como a arca é retratada na cultura popular pode servir para estimular conversas sobre a fé e o significado espiritual que ela carrega. Ao mesmo tempo, também é importante que os cristãos permaneçam críticos em relação às representações da arca e não permitam que a ficção obscureça seu verdadeiro significado. A influência da Arca da Aliança na cultura popular é um testemunho da forma como objetos e símbolos bíblicos podem ser reinterpretados e reimaginados ao longo do tempo. Enquanto alguns podem ver essas representações como uma simplificação ou distorção da verdade, outros podem encontrar nelas uma oportunidade para discutir temas mais profundos sobre a fé, a espiritualidade e a busca por um significado maior na vida. Independentemente de como a arca é retratada,
ela continua a ser um símbolo que evoca emoção, curiosidade e reflexão. Em última análise, a Arca da Aliança, como um símbolo de poder e mistério, nos convida a refletir sobre a natureza da nossa relação com Deus e a profundidade da nossa fé. Através da cultura popular, ela se tornou um ponto de partida para discussões sobre o que significa viver em aliança com Deus e como podemos buscar sua presença em nossas vidas. Ao se envolver com essas narrativas, os cristãos são desafiados a encontrar um equilíbrio entre a admiração pelo mistério da arca e a compreensão de seu verdadeiro propósito espiritual. Portanto, enquanto a Arca da Aliança continua a fascinar e a inspirar a imaginação de muitos, é essencial que sua verdadeira importância e significado espiritual não sejam perdidos no caminho. A história da Arca e seu lugar na cultura popular nos lembra que, independentemente de como o mundo a interpreta, a presença de Deus e sua aliança com seu povo permanecem eternas. A busca pela Arca, seja literal ou simbólica, é também uma busca pela compreensão mais profunda da nossa relação com o Criador e o propósito que Ele tem para cada um de nós. A Arca da Aliança, um dos artefatos mais reverenciados da tradição bíblica, tem gerado uma série de suposições e visões espirituais ao longo dos séculos. Para muitos, a arca representa não apenas um símbolo da presença de Deus, mas também um mistério que evoca curiosidade e reverência. Com o passar do tempo, diversas pessoas alegaram ter tido visões da arca ou revelações sobre seu local de descanso. Esses relatos muitas vezes geram fascínio, mas também levantam questões sobre a autenticidade e a interpretação dessas experiências. Algumas dessas visões são acompanhadas de relatos de indivíduos que afirmam ter sido divinamente inspirados a revelar a localização da arca. Essas histórias variam amplamente, desde descrições de cavernas secretas até afirmações de que a arca está escondida em locais sagrados em Israel ou até mesmo em países distantes. Um exemplo notável é o de certos místicos que afirmam ter visto a arca em sonhos ou visões, onde descrevem não apenas sua aparência, mas também o que ela representa. Essas experiências pessoais frequentemente geram debate, pois muitos se questionam se essas visões são realmente divinas ou se são frutos da imaginação. Além das visões pessoais, algumas figuras religiosas e líderes espirituais têm feito profecias sobre o retorno da Arca da Aliança nos últimos dias. Esses líderes muitas vezes se baseiam em textos bíblicos que falam sobre a restauração de Israel e eventos que precedem a volta de Cristo. Por exemplo, muitos se referem a passagens do livro de Ezequiel, onde há menções ao templo e à presença de Deus entre seu povo. Essas profecias, embora inspiradoras para alguns, também são complexas, pois podem ser interpretadas de diversas maneiras. Enquanto alguns acreditam que a arca deve aparecer novamente para cumprir profecias bíblicas, outros veem isso como uma interpretação simbólica da presença de Deus na vida dos crentes. Entender essas suposições à luz das Escrituras é fundamental. A Bíblia adverte sobre os falsos profetas e os sinais que podem enganar as pessoas. Em Mateus 24:24, Jesus alerta que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os eleitos. Essa passagem nos lembra que, enquanto é natural buscar por respostas e direções espirituais, é importante discernir a verdade e não se deixar levar por qualquer alegação de revelação divina. Além disso, a Bíblia nos ensina a buscar sabedoria e discernimento. Em Tiago 1:5, encontramos um incentivo para pedir a Deus por sabedoria, especialmente em tempos de incerteza e confusão. Isso nos lembra que, embora algumas pessoas possam ter experiências místicas,
Não devemos aceitar essas visões sem questionar e sem buscar confirmação na palavra de Deus. As Escrituras devem ser nossa base para qualquer entendimento espiritual. E é através delas que podemos avaliar a veracidade das reivindicações feitas por aqueles que afirmam ter visto a arca ou que profetizam seu retorno. É interessante notar que, ao longo da história, muitas tradições religiosas têm sido influenciadas por alegações semelhantes. Grupos e movimentos têm surgido, proclamando ter encontrado verdades ocultas ou revelações especiais. A Arca da Aliança, em particular, tem atraído a atenção de vários grupos, que acreditam que sua descoberta ou retorno é um sinal importante dos tempos finais. No entanto, o desafio permanece. Como discernir o que é genuíno e o que pode ser enganoso? A busca pela Arca da Aliança também levanta questões sobre o que significa realmente encontrar a Arca. Para os cristãos, a Arca é um símbolo da presença de Deus e da aliança entre Ele e seu povo. A verdadeira busca pela Arca deve ser uma busca pela presença de Deus em nossas vidas. Em vez de se concentrar na localização física da Arca, talvez seja mais significativo refletir sobre como podemos experimentar a presença de Deus diariamente. A Arca pode ter sido um objeto de poder e significado no passado, mas o que realmente importa é o relacionamento que temos com Deus. Portanto, ao ouvir relatos de visões ou profecias sobre a Arca da Aliança, é importante abordar esses temas com discernimento. Devemos questionar a origem dessas alegações e examiná-las à luz das Escrituras. Embora a Arca seja uma parte fascinante da história bíblica, nosso foco deve permanecer na nossa relação com Deus e no que Ele nos revelou através da Sua palavra. O que Ele deseja de nós não é apenas buscar por relíquias ou sinais, mas um coração disposto a segui-lo e a viver em comunhão com Ele. Em resumo, as suposições e visões espirituais sobre a Arca da Aliança refletem a busca humana por respostas e pela presença de Deus. Embora esses relatos possam ser intrigantes, é vital que os cristãos abordem essas questões com discernimento, fundamentando-se na Bíblia. A Arca, enquanto um símbolo poderoso, deve nos lembrar da aliança que temos com Deus e do seu desejo de estar presente em nossas vidas. Em vez de ficarmos obcecados por sua localização, devemos nos concentrar em buscar uma vida que honre a Deus e que reflita sua luz neste mundo. Assim, estaremos verdadeiramente alinhados com o propósito divino, independentemente de onde a Arca possa estar. A Arca da Aliança é um dos símbolos mais icônicos da Bíblia, e sua importância vai muito além de sua localização física ou de seu papel na história de Israel. Em vez de apenas focar na Arca como um objeto sagrado perdido, é fundamental refletir sobre o que ela representa no contexto da fé cristã e como aponta para Jesus Cristo, que é o cumprimento da nova aliança. Desde o início, a Arca da Aliança foi concebida como um lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira especial. A própria construção da Arca, conforme descrita em Êxodo, é rica em significado simbólico. Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro, e continha as tábuas da lei, um vaso com maná e a vara de Arão. A arca não era apenas um objeto físico, mas um testemunho da relação entre Deus e seu povo, Israel. Através dela, Deus se fazia presente, guiava, protegia e falava com os israelitas. No entanto, a arca também nos ensina sobre algo ainda mais profundo: a necessidade de um relacionamento íntimo com Deus, que na nova aliança é perfeitamente revelado em Jesus Cristo. Hebreus 9:11-12 nos ajuda a entender como a Arca da Aliança aponta diretamente para Jesus. O versículo nos diz: mas quando Cristo apareceu como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos,
isto é, não desta criação, e não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Jesus é descrito como o verdadeiro sumo sacerdote, que não apenas entra no Santo dos Santos, mas que também é o próprio sacrifício. Enquanto a arca era um símbolo da presença de Deus, Jesus é a manifestação plena dessa presença. Ele trouxe uma nova aliança, que não é baseada em sacrifícios repetidos, mas em um sacrifício único e perfeito, realizado na cruz. A Arca da Aliança, com toda a sua pompa e cerimonial, é um prenúncio do que estava por vir em Cristo. Através da sua presença entre o povo, a arca lembrava que Deus estava com eles, mas também que havia um caminho de santidade que precisava ser seguido. Jesus, por outro lado, não apenas aponta para a necessidade de um caminho, mas ele mesmo é esse caminho, como nos diz João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, a Arca da Aliança nos leva a um entendimento mais profundo de quem é Jesus e do que ele fez por nós. Entender a importância espiritual da Arca nos convida a refletir sobre nossa própria fé. Muitas vezes, na busca por experiências ou sinais tangíveis, podemos acabar nos concentrando demais na busca por coisas externas, como a localização da arca, e nos esquecendo do que realmente importa. O verdadeiro significado da arca não está em onde ela pode estar, mas sim em como ela simboliza a presença de Deus e o relacionamento que podemos ter com Ele através de Jesus Cristo. Além disso, precisamos lembrar que a fé cristã é, em sua essência, uma questão de relacionamento, não de religião ou de rituais. A arca era um símbolo poderoso, mas sua importância é secundária ao fato de que agora, por meio de Cristo, a presença de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16 nos lembra que não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Isso é revolucionário. Não precisamos mais de um objeto físico para nos conectar com Deus. Em vez disso, somos nós mesmos que nos tornamos o templo de Deus. A busca pela Arca da Aliança pode ser fascinante, mas ela também pode nos distrair do que é mais importante, a nossa fé em Jesus Cristo. É fácil nos perdermos em discussões sobre a localização da arca, as teorias em torno de seu desaparecimento e o que ela pode ou não representar. No entanto, ao fazer isso, corremos o risco de deixar de lado a mensagem fundamental do Evangelho, que a salvação e a presença de Deus estão acessíveis a todos, independentemente de um objeto sagrado. A fé é, portanto, a chave. É a fé em Cristo que nos une a Deus e nos dá acesso à sua presença. Ao focarmos em nossa relação com Jesus, somos lembrados de que a Arca da Aliança, com toda a sua história e simbolismo, apenas antecipa a grande revelação de Deus em Cristo. Em Jesus, temos a garantia de que nunca estaremos separados de Deus. Ele é nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, e através dele temos comunhão direta com o Pai. Em um mundo que frequentemente busca por respostas em coisas tangíveis e visíveis, a fé nos ensina a confiar naquilo que não podemos ver, mas que sabemos ser verdadeiro. A Arca da Aliança pode ser um símbolo poderoso, mas a verdadeira importância dela é o que ela representa: a presença de Deus que se revelou em Jesus Cristo. Portanto, em vez de nos deixarmos levar por curiosidades sobre a arca, que possamos nos voltar para a mensagem do Evangelho, que nos convida a ter um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Em conclusão, a Arca da Aliança é uma parte fascinante da história bíblica, mas seu verdadeiro significado vai muito além de sua localização física. Ela aponta para Jesus Cristo e nos lembra da nova aliança que temos com Deus. Focar na mensagem espiritual da arca nos ajuda a entender que nossa fé deve estar ancorada em Cristo e não em objetos ou símbolos. Enquanto a arca pode ter sido um lugar onde a presença de Deus se manifestou,
Hoje essa presença habita em cada um de nós que crê em Jesus. Portanto, em vez de nos perdermos na busca por um objeto, que possamos nos concentrar em viver em comunhão com Deus, desfrutando da relação que Ele nos ofereceu através de seu Filho.